Olá, analista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alicia Biotech. Eu sou a professora Alice, por aqui eu ajudo analistas clínicos a liberarem laudos de análises clínicas com excelência, com segurança e sem erro. Então, se você é estudante ou profissional de biomedicina, de farmácia, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos que saem toda semana. Conteúdos relacionados à bioquímica, urinálise, hematologia, parasitologia, todas as áreas de análises clínicas. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá, ferramentas de diagnóstico. Gente, basicamente a gente agrupa os testes de diagnóstico de HIV em dois grupos. Eu vou chamar dos primeiros testes de triagem, são os testes de screen, e os segundos testes são os testes confirmatórios. O primeiro grupo de testes, você vai coletar a amostra do paciente, você vai fazer visa a detecção de anticorpos. O que acontece? Qual é a dinâmica aqui desse negócio, gente? Qual é a intenção aqui? Quando a gente seleciona um teste de triagem, a gente pega testes com altíssima sensibilidade. São testes que a chance de dar um falso negativo é muito pequena. São testes que visam a detecção mais rápida possível. Então, dentre aqueles marcadores que a gente viu, da janela imunológica, a gente vai selecionar os testes que fazem uma detecção mais rápida possível. Porque são os testes de triagem, não só para o HIV, teste de triagem para qualquer ferramenta diagnóstica, para qualquer doença, são testes de alta sensibilidade, tá? Alta sensibilidade tem uma marcação, uma chance muito grande uma chance muito pequena de dar falso negativo, tá bom? E aí, nessa dinâmica, a gente visa os testes rápidos, porque são testes que a gente consegue ter uma sensibilidade, uma especificidade boa, são testes que são baratos, equipamento é pouco, você consegue portabilizar, né? Tem posto de saúde que faz o HIV. Já vi, esses dias estava tendo aquelas campanhas do carnaval, estava fazendo teste de HIV no meio do bloco. Pensar esse negócio, no meio do bloco você faz o teste lá, porque são testes realmente rápidos. E aí a gente visa a detecção de anticorpos HIV 1 e 2. Vou já explicar melhor. Mas a intenção é que esses primeiros testes tenham uma alta sensibilidade. Então a chance de dar falso negativo é muito pequena. Porém, eles têm uma baixa especificidade. Então eles podem dar falso positivo. É raro, mas acontece. E aí entra a necessidade dos testes confirmatórios. Que esses testes confirmatórios, eles têm uma menor probabilidade de dar falso positivo, porque eles têm uma alta especificidade, são bem específicos. O marcador mais específico para a gente é uma proteína viral, aquele P24 que eu mostrei. O capsid P24 é muito bom, um excelente marcador. Um marcador genético, pegar a carga viral daquele meu paciente, tá? E aí entram os ensaios de ELISA, imunofluorescência, principalmente o Western blot e técnicas de PCR. Em todos os testes, tem uma dúvida surgindo que eu vou já falar. Em todos os testes, a gente vai utilizar amostras de sangue. Alguns testes eu vou falar, eu vou até mostrar para vocês. Pode ser utilizada amostra de urina, amostra de fezes, amostras de saliva. E assim, gente, só um porém. É detectável para o teste diagnóstico, mas não é transmissível. Transmissão é por sangue, beleza? Acontece que às vezes pode acontecer da gente ter que essa doença ela pode ser detectável em outras amostras. Particularmente eu recomendo coleta a amostra de sangue, centrifuga e faz o teu teste. Particularmente eu recomendo essa centrifugação, porque a chance da gente ter uma boa amostra é ainda melhor. Com a boa amostra a gente tem um bom resultado, né? Com a amostra correta a gente tem um resultado correto. Tá? Entendido até aí essa dinâmica do teste de triagem, só lembrando, teste de triagem, baixa chance da gente ter um resultado falso negativo. São testes mais rápidos, são testes com uma alta sensibilidade. Ele é sensível, ele marca o teste mais fácil, mais rápido. Confirmatórios, são testes com uma baixa probabilidade de dar um falso positivo. Esses testes confirmatórios eles têm uma alta especificidade. A menor chance de marcar com outra doença viral. Biomed Fábio Santos, será que vai ter algum curso de análises clínicas com suaves parcelas? Meu Deus, o meu curso tem as suaves parcelas do mercado, tá? As parcelas mais suaves.
são a do 10 anos em 1. Ó, um curso que sai a R$ 68,00 a parcela é o curso mais barato que tem no mercado, gente. Porque 68 não paga paga uma pizza. Não, na verdade, aquela pizza que a gente comeu na sexta-feira, ela custou R$ 68,00. Suavíssimas prestações. O 10 anos em 1 você tem acesso a essa aula, por exemplo, de HIV, tem lá no módulo de imunologia, tem aula de hematologia, de bioquímica clínica, de que mais? De urinálise, parasitologia, hormônios, né? Várias reuniões gravadas com análise de casos clínicos, material em PDF, tem tudo lá, tá? E além da melhor comunidade analistas clínicos de excelência do Brasil, você entra na comunidade, você pode compartilhar as suas dúvidas lá no nosso grupo. Teste rápido. O que acontece no nosso teste rápido? Então, como eu falei, o teste rápido é um teste de triagem. Ele é de uso único, ou seja, ele é descartável. Ele visa detectar os anticorpos para HIV 1 e 2, que dão dois sorotipos, em soro, sangue total ou em plasma, tá? Particularmente eu recomendo utilizar o soro. O próprio fabricante vai dizer que você pode utilizar sangue total, função digital, você pinga lá, você pode fazer o teste. Eu já tive alguns problemas, eu já recebi algumas queixas no direct lá do meu Instagram, algumas pessoas falando que tiveram problema utilizando sangue total, né? Ficaram na dúvida ali no teste. Então, se você já teve essa dúvida, conta aqui pra gente, né? Se você já teve essa experiência. Então, se você já vai coletar o sangue, centrifuga e separa o soro. É um teste que o tipo de procedimento, o tipo de, como é que a gente pode falar? O tipo de metodologia utilizada é a imunocromatografia. Então, ele vai vir uma película, né? Parece uma camada, assim, de papel, mas é nitrocelulose, é um tipo de papel. E aí, nessa camada, vem duas faixas. A primeira faixa é onde vai estar os antígenos para HIV 1 e 2, aqui está representado num losango, que é como se fosse uma proteína do vírus, pode ser um P24 da vida, que eu mostrei anteriormente, aquela proteína do capsídeo, né? Pode ser um marcador da superfície do vírus, pode ser um marcadorzinho ali do nosso vírus. Cada marca de teste, só meu pé aqui, cada marca de teste vai ter o seu antígeno para detectar específico. E aí a gente vem a linha de controle. Nessa linha de controle, a gente vai ter um anticorpo que todo ser humano tem. Às vezes a gente escolhe um IgG humano que todo mundo tem. Então, para todos os teus pacientes, tem que fazer essa linha de controle. Quando a gente adiciona a amostra aqui, esse primeiro conjugado, que a gente vai ter uma nanopartícula ali associada, pode ser nanopartícula, por exemplo, de ouro. Quando essa primeira amostra pinga aqui, que ela vai correr, ela vai chegar do outro lado, porque esse papel é de nitrocelulose, essa faixa que tem aqui, então por capilaridade a água vai correr, vai chegar do outro lado. Quando ela for correndo aqui, ai, meu pé tá doente. Aí, se o paciente tiver o vírus, vai reagir na linha teste, vai formar essa primeira linha aqui, e vai formar a segunda linha, que é a linha controle. Vai formar a linha controle, porque o paciente vai ter IgG, todo mundo vai ter que formar essa linha controle. Então, quando forma os dois traços, a gente tem resultado positivo. Quando forma só um traço na linha controle, a gente tem um resultado negativo, que é o teste. Se não formar nenhum dos resultados, a gente tem um resultado inválido, que é quando não forma essa linha, e aí a gente tem que fazer um novo teste com um novo kit para confirmar o que está acontecendo ali, que o seu kit provavelmente ele está inválido. Toda vez que a gente tem um resultado reativo, um resultado reagente, a gente tem evidências que o paciente teve exposição a HIV 1 e 2. E aí a gente precisa fazer o teste confirmatório, que eu vou explicar já para vocês quais são os testes confirmatórios. Aqui é o procedimento, tá? O procedimento, é importante eu falar aqui para vocês, o procedimento ele varia dependendo da marca, dependendo do reagente, tá? Alguns vão ter um líquido solo, um diluente, outras vão pedir, ao invés de 10 microlitros, vão pedir 20 microlitros, 100 microlitros, vai depender. Mas no geral, a gente vai ter esse pocinho aqui, né? Essa representação aqui que eu trouxe esquemática. Peguei um print de uma bula realmente de reagente, e aqui não tô fazendo divulgação de marca de reagente, né? Não faço, no momento não faço isso, né, Elô? Mas aí você vai colocar uma gotinha da amostra, uma gotinha do diluente, e aí vai correr. Esse diluente, gente, é um tampãozinho, né? Às vezes é salina, às vezes é glicina,
ou vai fazer a correção do pH, ou vai ajudar só a correr, ou vai fazer bloqueio de sítios inespecíficos para não ter uma ligação cruzada errada ali, tá? E aí vai deixar o tempo em ação. Importante, gente, importante. Deixe os reagentes na bancada, temperatura ambiente quando você for utilizar. Cuidado também quando você for fazer esse procedimento, quando a gente vai colocar o conta-gota, eu até tenho um conta-gota aqui, gente. Toda vez que a gente vai utilizar um conta-gota, assim, ó, a recomendação é que quando você vai pingar a gota, ela tem que estar exatamente perpendicular à superfície, bem reto. Então, nada de pingar, vocês estão vendo que tem uma imagem que ele tá assim, quando ele vai pingar, ele deita, né? Nada de pingar assim, ó, deitado. Porque a marca da quantidade de ml, de microlitros, não vai ficar a mesma coisa. A recomendação é que fique em linha reta, que aí a gente pinga a gotinha e aí o reagente vai correr, tá? É assim que vai dar certo. Não vai pingar o conta-gota errado, não. Até pra tomar... Tô caindo mesmo. Até pra tomar medicamento, tomar remédio, assim, tomar gotinha de pirona, tem que pegar na gotinha corretamente, tá? É linha reta. E aí a gente vai deixa o tempo de ação que a tua bula recomenda, que o teu reagente recomenda, né? Se for 15 minutos, 20 minutos, vai deixar o tempo de ação exato. Não vai passar do tempo para fazer a leitura. Então, se for 15 minutos, se você passar de 15 minutos, o teste vai acabar dando errado, tá? Tem que fazer a leitura no tempo correto, tá bom? E aí, qualquer traço vermelho, qualquer traço rosa vai ser sinal de positividade. Fabiane, boa noite. Excelente aula, excelente professora. Muito obrigada. Fica até o final da live aqui comigo. Por favor, que eu tenho um comunicado para vocês. E aí a gente tem o teste inválido que eu falei que é quando não dá negativo. Quando não reage na linha controle. É inválido, tem que abrir um novo kit, fazer um novo teste e confirmar, tá? Aquele kit ali você perdeu, beleza? Mas aí no positivo, qualquer traço na linha teste, qualquer tom de vermelho, de rosa, é positivo, tá? Geralmente é assim que vai funcionar. Vamos para os outros testes. Ai, gente, ponto importante. Tem isso aqui, vocês não veem com facilidade, não. Aqui é uma recomendação que foi elaborada pelo Conselho Federal de Farmácia, tá? É uma recomendação de textos complementares que a gente vai escrever no laudo de HIV quando você for liberar o laudo. Então ele bota aqui bem entre aspas, no caso de laboratórios realizarem teste confirmatório por imunofluorescência indireta ou Western blot, conforme a portaria lá do Ministério da Saúde que eu mostrei lá no começo da aula. Observa a necessidade, porque a gente está colocando esse protocolo, está colocando esse tipo de confirmação no seu laudo. Outra sugestão de fase para o laudo. O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção recente ao HIV, porque existe o traço lá da janela imunológica. Então, se no caso der não reagente, o teu paciente depois faz um outro teste e dá reagente, ele vai querer reclamar do seu laudo. Vai dizer, olha, mas o seu deu não reagente, estava errado. E aí, quando a gente põe essa informação no laudo, a gente tira o nosso da reta, né? A gente tira não é que a gente tira essa responsabilidade, mas a gente está sendo leal com realmente a informação que existe. Existe o tal da janela imunológica. Então, o não reagente não exclui, porque existe esse prazo até a produção dos anticorpos, tá? A critério clínico sugere realização de exames confirmatórios, tá? Essas frases, gente, estão lá, eu encontrei um documento que é do Conselho Federal de Farmácia. Tem outras recomendações para teste de PSA, beta-HCG, algumas observações para a sorologia de VDRL que a gente pode escrever, pode ser até um tema depois de live, se eles quiserem, falando sobre essas observações, esses comentários no hemograma. No hemograma não, nos exames de uma forma geral. O Western blot, então, como eu vinha falando desse famoso Western blot, o Western blot é um teste confirmatório, né, que é amplamente utilizado, recomendado. Nesse modelo, né, esse blot, tem alguns testes que chamam imunoblot, né, tem essa mesma característica anteriormente de fazer uma imunocromatografia, não necessariamente é a mesma imunocromatografia, porque aqui a gente faz a marcação de diferentes proteínas virais, de diferentes estruturas ali daquele vírus. Olha a imagem que eu mostrei lá no final, eu falei, olha, tem aqui o P24, que é uma proteína que fica no capsídeo do vírus. Então no Western blot eu vou marcar vários pontinhos da estrutura do meu vírus. P160, GP120, vários marcadores de superfície, marcadores de capsídeo, marcadores moleculares, né? Como a transmembrana, essa glicoproteína transmembrana.
E aí, esse teste, por isso que ele é confirmatório. Porque eu não vou ver só uma proteína do vírus. Eu não vou ver só um pequeno pedaço do DNA do vírus, do RNA, sei lá. A gente está vendo, do material genético, a gente está vendo vários marcadores daquele vírus, várias proteínas, eu vou fazer essa detecção. E essas proteínas são específicas, então dá pra gente uma alta especificidade, que eu comentei anteriormente, que é característica dos testes confirmatórios, essa alta especificidade, e diminui muito as chances de que a gente tenha ali no nosso paciente um resultado falso positivo, certo? Esse aí é o nosso imunoblot. Agora vamos para o nosso próximo teste de diagnóstico, que vocês já devem ter conhecido e que é bem comum a gente ouvir falar deles, né? Às vezes não consegue explicar. Ai, Tiago, muito obrigada. Excelente aula, das melhores profissionais que tive a oportunidade de conhecer e aprender. Muito obrigada, Tiago. Você é maravilhoso. Você foi um dos melhores alunos que eu já tive. Aí a gente tem os testes de quarta geração. Esses testes de quarta geração, eles são testes que trouxeram muito mais sensibilidade, muito mais especificidade. São testes que a gente visa, é o seguinte princípio, né? A ideia é portabilizar o teste. É que a gente consiga diagnósticos mais portáteis. Se você imagina aquele biosensor que a gente faz detecção da glicose, que você compra ele, leva para casa e faz a detecção da glicose em casa, aqui a gente consegue fazer o diagnóstico de HIV de uma forma muito mais portátil, sem precisar coletar a amostra e levar tão longe lá para os grandes centros para fazer essa análise. Outra ideia dos testes de quarta geração é a gente pegar pequenos marcadores do vírus, específicos daquele vírus do HIV. A gente, dentre aqueles marcadores que eu mostrei do Western blot, a gente vai eleger qual desses é mais específico do vírus do HIV. Qual desses que só aparece no vírus do HIV. Não tem outro vírus que ele vá confundir, tá? Qual desses aparece no menor tempo possível. A janela imunológica é menor. Qual desses a janela imunológica é menor? Então, na quarta geração, a gente trabalha com essa realidade. Ele vai visar a detecção dos anticorpos, pode visar de IgG, IgM, tá? Para HIV, a gente fala de anticorpos totais. Então, a gente soma IgG e IgM para fazer a detecção, dependendo do tipo de teste. E a pesquisa de algumas proteínas específicas do vírus, como é o caso da proteína P24. Olha como ela é famosa. Agora você já sabe, P24 faz parte do capsídeo do vírus e ela é muito utilizada. E aí a gente consegue reduzir aquela janela para o prazo de fazer o diagnóstico entre 2 a 3 semanas após a infecção, antes mesmo da gente ter aquela produção de anticorpos que seria detectado no teste rápido. Então a gente consegue trazer muito mais precisão para o nosso diagnóstico clínico, para o nosso paciente. Esses são os testes de quarta geração. Aqui na imagem eu trouxe para vocês um kit de ELISA, tá? Lembrando que não é propaganda, é só a representação que a gente pode ter o teste de ELISA, que vai utilizar o mecanismo de imunoensaio enzimático, a gente vê a detecção de corpo, antígeno, e aí quando esses anticorpos e antígenos se ligam, faz uma conversão, produção de uma enzima, essa enzima reage com uma coloração específica e aí a gente consegue medir essa coloração, né? O comprimento de onda daquela luz que vai ser emitida. Aí a gente pode utilizar a ELISA. Aqui na Aleri, né, por acaso uma marca muito boa, a Aleri fez uns testes de quarta geração hoje em dia, que a gente tem um biosensor, você coloca a amostra, faz a detecção, tem vários tipos de biosensores aí, para título de curiosidade, biosensor é a minha linha de pesquisa do meu doutorado, é a produção de biosensores, esses testes de quarta geração para diagnóstico de Covid, né, é a minha linha de doutorado. Então são testes que a gente pode encontrar hoje comercialmente, pode substituir o teste do Western blot. Ele ainda não está na linha de teste inicial, aquele teste inicial é no cromatográfico, mas nos testes confirmatórios a gente entra os testes de quarta geração. Eu me despeço por aqui, fico muito agradecida pela atenção de vocês, não esquece de dar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e se você quiser aprender lá de análises clínicas com segurança e sem erro de verdade, entre no meu grupo de mentoria que é o 10 anos de análises clínicas, o link para acessar está aqui embaixo. São mais de 180 aulas gravadas, grupo de tira dúvidas no WhatsApp, reuniões ao vivo comigo de mentoria, material de apoio e muito mais. Conheça o 10 em 1 acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá!